Essa manhã eu quero falar de um assunto muito importante, muito fundamental para as nossas vidas. Eu quero falar sobre milagres. Quem aqui crê em milagre? Glória a Deus. Nós cremos nos milagres. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, Ele faz milagres nas nossas vidas. Ele sempre age diante de nós para mudar alguma coisa, para transformar algo. Ele faz milagres em todas as áreas, na nossa vida pessoal. Se nós temos uma situação de enfermidade, Ele traz a cura, Ele muda situações, Ele muda todas as situações. Não existe impossível para o nosso Deus, nada é impossível a Ele, e nós cremos que Ele pode mudar. E quando ocorrem essas mudanças, nós chamamos de milagre, porque aos nossos olhos é difícil, aos nossos olhos é quase impossível que aconteça algo, mas diante de Deus, num instante, Ele pode mudar toda a situação. Tudo aquilo que parecia um caos, tudo aquilo que parecia uma luta, uma dificuldade ou um desastre iminente, Ele muda de um instante para o outro. Eu quero mencionar de um texto que fala quando Jesus ele estava reunindo os seus discípulos. Ele estava reunindo pessoas, Ele estava trazendo as pessoas para perto de si. E Jesus sempre quer isso, Ele deseja as pessoas próximas a Ele. Jesus, Ele age dessa forma. Ontem nós tivemos um evento ali na Arena da Baixada. Quem estava lá? Isso, tem algumas pessoas, e mais umas 40 e poucas mil pessoas, 43 mil pessoas estavam lá. Um momento muito especial, um marco na nossa cidade. Ontem eu estava falando com uma pessoa nos Estados Unidos por telefone, e ele disse assim: olha, estávamos num culto, 43 mil pessoas. Eu falei assim, isso é impressionante, que coisa maravilhosa isso. E às vezes a gente não percebe aquilo que Deus está fazendo agora. Mas o que acontece é o seguinte: Jesus, Ele sempre reuniu pessoas. Jesus, Ele sempre reúne multidões. Onde Jesus está, as multidões vêm porque elas querem ouvir, elas querem saber o que está acontecendo. Foi exatamente isso que aconteceu ali ontem. Multidões se reunindo porque Jesus estava ali. Não é porque havia ali uma pessoa que ia falar, que ia cantar, que ia fazer. Não, mas porque Jesus estava naquele lugar. E esse deve ser o nosso objetivo, estar sempre na presença de Jesus e saber que é através dEle, é dEle, por Ele e para Ele, que são todas as coisas, todas as coisas. E Jesus, Ele opera milagres, Ele age aonde Ele está, os milagres acontecem. Esse texto que eu quero ler fala de um momento quando Jesus estava reunindo os discípulos, e Ele chega para na verdade, Natanael, que alguns estudiosos dizem que é Bartolomeu, né? Ele é um dos 12 discípulos, e Ele chega para ele, e ele começa a conversar, e falar algumas coisas, e ele pergunta assim: você me conhece? Você sabe quem eu sou? Eu falo assim: eu te vi sentado debaixo de uma figueira, você estava ali. E eu creio que o lugar de estar sentado embaixo de uma figueira é quando você está lendo, quando você está estudando. Eu penso que provavelmente ele estava ali, Natanael estava ali, sentado naquela figueira, lendo a palavra, buscando conhecimento, querendo entender aquilo que Deus estava fazendo, todas as promessas de Deus, e pegar aquilo que era para ele e dizer assim: isso é meu, eu recebo isso, é para a minha vida. E ele diz assim: eu vi você ali. Aí ele acreditou. Aí Natanael acreditou nesse momento. E Jesus diz assim: porque eu falei que te vi debaixo de uma figueira, você crê? Porque eu falei isso, você crê? Coisas maiores você está por ver. É isso que Jesus diz. Você se impressionou com isso? Você vai ver coisas maiores ainda, Natanael. Você vai ver coisas tremendas. E ele diz assim: você verá os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É isso que você vai ver.
Amados, essa é a promessa de Jesus. Se você crê, você vai ver coisas maiores ainda, coisas maiores ainda. Amados, o milagre, para que ele aconteça, depende de nós acreditarmos. Eu preciso acreditar primeiro naquilo que vai acontecer. Eu preciso ter essa expectativa. E o título da mensagem que eu quero pregar nessa manhã é Como Viver um Milagre. Como viver um milagre. Você deseja viver um milagre na sua vida? Você quer isso, mas você quer mesmo. Você deseja isso do fundo do teu coração, com todas as tuas forças, viver um milagre, viver a operação de Deus na tua vida, ver aquilo que Jesus pode fazer. Ele acaba de dizer, eu acabei de ler para você, ele diz assim: você verá coisas ainda maiores, maior do que você pensou, maior do que você imaginou. É isso que ele tem preparado, são essas coisas. E eu quero começar falando sobre o primeiro milagre de Jesus. Eu quero usar o texto onde Jesus operou o primeiro milagre, extrair dali algumas informações, extrair dali alguns princípios, para que a gente possa crer e colocar em prática da mesma forma. O texto que eu vou ler, que nós vamos ler juntos não, né? Eu vou ler e você ouve, tá bom? Melhor, senão fica meio confuso, é meio grande o texto. João 2, a partir do versículo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora, levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A NVI, que eu acho que é a versão que está aí, diz assim: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse é o primeiro milagre. É o primeiro milagre que a Bíblia coloca, dizendo que foi o primeiro milagre que Jesus operou. O primeiro deles. Esse está registrado, está anotado. E diz que Jesus, ele tinha reunido todos os discípulos, eles foram juntamente com ele nesse casamento. Participou do casamento. Aliás, esse texto mesmo eu já usei muitas vezes em casamento. Muitas vezes nós usamos, tem vários textos que dá para usar em casamento, mas esse é um deles, é um texto bem importante, bem interessante. E Jesus, esse texto mostra que Jesus operou o seu primeiro milagre em um casamento. Não é que Jesus fosse começar por alguma coisa mais fácil. Não, é o primeiro, deixa eu começar por algo mais fácil, depois com o tempo vai aumentando a dificuldade, vai graduando. Mas Jesus queria mostrar ali as prioridades para Deus. Jesus estava ali demonstrando quais são as prioridades diante de Deus. Diz assim: uma prioridade é o casamento. O casamento é prioridade, é prioritário. É o lugar de manifestação do poder de Deus. A
palavra diz, né? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. É o lugar de manifestação do poder de Deus. Eu não sei se você que é casado, se você lembra do texto que foi lido no teu casamento. Quantos lembram aqui? Alguns lembram. Na verdade, é um momento bem tumultuado, muita coisa acontecendo, muitas coisas para serem atendidas. E de repente, parece que a gente perde muita coisa. A gente só consegue lembrar depois quando a gente vai assistir o vídeo, vai ver algumas coisas, você começa a recuperar na tua imagem ali alguns detalhes do teu casamento. Olha, tal pessoa estava lá. Olha, também estava esse, estava aquele. Algumas coisas você só vai pegar mais tarde. Mas é um momento muito importante. O casamento é algo muito fundamental. Só que é um lugar onde muitos desistem. Há muita desistência nesse lugar. Ocorrem muitos fracassos. E eu creio que muitas vezes é porque nós ignoramos as recomendações. Nós deixamos de ouvir as recomendações e queremos fazer do nosso jeito. Amados, no casamento é o lugar onde milagres acontecem. O lugar onde os milagres acontecem. Só que, como nós falamos, você precisa crer nisso. Se você não crê nisso, não vai acontecer. Se eu não colocar minha fé, se eu não misturar a minha fé, como isso pode vir a acontecer? Se você não acredita, não adianta nem tentar. Se você não acredita, nós falamos aqui do curso de casais. Muitos casais não fazem porque não acreditam. Não creem que pode haver uma mudança. E já desistem. Desistem antes de começar, antes de tentar. É preciso crer, é preciso acreditar que Jesus presente, o Jesus participando do casamento, vai haver mudança, vai haver um milagre. Essa situação toda ela está focada em um item. Essa passagem ela está focada em um item, que é o vinho. Ela fala do vinho. Aliás, mais especificadamente na falta dele. A gente percebe algumas coisas quando sente falta. Quando a gente sente falta, a gente vai perceber aquilo que está acontecendo. E o vinho nós sabemos que significa alegria. Quando acaba a alegria, é que nós vamos parar para pensar. Quando acaba a alegria, e quando acaba a alegria é algo terrível. É algo terrível não ter alegria. Não ter alegria em casa. Não ter alegria na sua vida. Mas saiba que esses momentos podem ocorrer. Acontece na vida de todo mundo. Momentos onde a alegria termina. E eu não estou falando aqui só em casamento. Porque alguns estão pensando, não, é só para casamento. Só para casais. Não. Em qualquer momento da sua vida pode acabar a alegria. Perde-se a alegria de viver. Perde-se a alegria de fazer as coisas. É um desânimo que vem. É um abatimento que vem. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos aprender a resolver. O vinho, amados, ele representa o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nas nossas vidas, nós não conseguimos fazer nada. Não tem nada que eu possa fazer sem Ele. Por isso eu preciso clamar, eu preciso buscar, eu preciso desejar ardentemente que o Espírito Santo esteja sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque o vinho pode acabar. A presença do Espírito Santo pode sair de nós. Amados, e isso é terrível. Eu não sei se você já viu uma pessoa que era cheia do Espírito Santo, de repente não tem mais. Amados, isso dá uma tristeza. Essa tristeza também contagia. Essa tristeza transfere para a gente. Ver alguém que era cheio do Espírito Santo e não ter mais alegria, não ter mais o prazer de estar na presença dEle. E sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes nos distraímos. Ficamos ocupados com tantas coisas. Estava lá o noivo preocupado com tantas coisas, de repente ele nem percebeu que o vinho tinha acabado.
mas o vinho acabou. A presença do Espírito Santo foi embora naquele momento. E existem momentos na nossa vida que o Espírito Santo ele se ausenta, porque nós não estamos olhando para Ele, não estamos ouvindo Ele, não estamos dando a importância devida. O vinho pode acabar, isso pode acontecer, mas se Jesus faz parte, milagres vão acontecer. Se Jesus foi convidado para estar presente, milagres podem ocorrer. Você acredita nisso? Amém. Milagres podem acontecer. Mas eu não posso deixar para chamar Jesus somente quando o vinho acaba. Não é só quando a coisa chega num ponto extremo. Eu tenho que convidar Jesus desde o início. Jesus foi convidado. E sabe qual é a resposta de Jesus? Ele foi. Ele compareceu. Se eu convido Jesus, Ele comparece, Ele está presente. Nós precisamos aprender a convidar Jesus desde o início, desde o começo. Porque quando chegar o momento da necessidade, Ele já está por perto. Muitas vezes clamamos, assim, Jesus, onde está o Senhor? Talvez Ele esteja longe porque você mesmo não clamou. Porque você mesmo não chamou Ele para perto antes. Por isso eu tenho que clamar tanto depois. Convide Jesus para participar, para estar presente sempre. E quando Ele está presente, sabe o que acontece? Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que precisa ser feito. Maria, a mãe de Jesus, estava ali. E ela diz assim, façam o que Ele mandar. Façam tudo o que Ele mandar. Tudo. Todas as coisas. Não é faça algumas coisas. Escolha aquilo que você quer. Jesus vai falar algumas coisas, escolha. Selecione aquilo que você acha importante. As outras coisas deixa de lado. E normalmente nós agimos assim. Nós escolhemos, nós somos seletivos. Às vezes temos ouvido seletivo. Algumas coisas a gente ouve, outras coisas, alguém falou alguma coisa, não escutei nada. Eu não entendi. Não, ninguém me deu essa orientação. Ouvido seletivo. Maria, ela diz assim, faça tudo o que Ele disser. Todas as coisas. Esse texto diz que esse era o primeiro milagre de Jesus. Ele não tinha feito nenhum milagre. Por que a mãe de Jesus diz, façam tudo o que Ele mandar? Como que ela acreditava, como que ela podia crer nisso, que tudo o que Jesus falasse podia ser feito, que ia acontecer, que ia dar certo, que ia mudar a vida? Provavelmente ela tenha visto, tenha alguns momentos que Jesus tenha feito algumas coisas, ela fala assim, esse menino aí, ele é diferente. Esse menino aí, ele está mostrando algumas coisas, e ele já ia revelando. Esse é o primeiro milagre descrito, e alguns até questionam, será que esse era o primeiro milagre? Pode ser que não seja, mas é o primeiro milagre que a Bíblia menciona. Eu creio que ele já devia ter feito alguns antes, algumas coisas antes, a ponto de Maria se impressionar e dizer assim, eu confio, você também pode confiar em tudo o que Ele disser. Todas as coisas. Não questione nenhuma instrução, por mais estranha que ela possa parecer. Às vezes a gente dá instruções, a pessoa, não, isso aí não vai funcionar. Até eu já tentei, pera lá, mas a forma como você fez, era essa forma mesmo? Ou você fez uma adaptação? Você usou uma versão tua, e aquilo talvez não tenha funcionado de acordo. Isso em qualquer área de relacionamento. O casamento é uma área onde o convívio é mais intenso. O convívio é mais perto, mas em qualquer área de relacionamento. Eu creio que por isso que Jesus, quando Ele vem, Ele diz assim, ame a Deus acima de todas as coisas. Isso fala de relacionamento com Deus. Tenha esse relacionamento com Deus acima de tudo na tua vida. E ao próximo como a ti mesmo, ou seja, relacionamento entre pessoas. Ter relacionamento constante com pessoas. É isso que Jesus estava mostrando. E nós precisamos ter relacionamentos. No casamento é esse lugar de relacionamento estreito. O texto diz que ali, nesse casamento,
haviam 6 talhas de pedra. 6. Toda vez que a Bíblia fala no número 6, é relativo ao homem. São coisas da humanidade, são coisas nossas. Ele diz ali haviam 6 pedras. É o número 6, é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Ali foi, Deus criou o homem. Então tudo que a Bíblia fala com relação ao número 6, faz menção a nós. A talha, na verdade, era um barril, como se fosse um barril feito de pedra. Um barril feito de pedra. E essa pedra, ela era esculpida, ela era entalhada. Pegava-se, eu não sei que instrumento que usava na época para fazer isso. Com certeza não é a mesma tecnologia que nós temos hoje. Hoje temos coisas muito mais precisas, equipamentos e material até mais leves. Mas na época, o lugar de guardar água era nessas talhas de pedra. Porque se fosse de barro, para guardar ali, cada metreta é equivalente a 40 litros. Então ali seriam de 80 a 120 litros. Para pôr tanta água assim, se fosse algo de barro, provavelmente não aguentasse. Fosse se romper, não ia suportar. Se fosse um odre de couro, provavelmente também ia romper com o volume. Então usava-se a pedra, aproximadamente ali perto de 120 litros. Até porque não havia precisão ao entalhar essa pedra. Você não podia precisar exatamente quanto ia caber ali, o quanto de pedra você ia tirar. Mas você precisava escavar. Se a parede ficasse muito fina, ela vai se romper, ela não vai servir o propósito. Então muitas vezes eram paredes grossas, mas era esculpido para caber toda essa água, porque era um material resistente, tinha que resistir. Isso mostra que o casamento ele precisa resistir. É um lugar onde tem resistência, só que tem a pedra, ele precisa se esvaziar. Precisa tirar muita coisa de dentro, é como o chofar. Se você pegar o chofar, o chifre, seja lá de que animal for, do carneiro, do antílope, você precisa esvaziar ele, para que possa soprar. Tira toda a carnalidade. Tudo isso tem que sair, tudo aquilo que está lá dentro tem que sair, para que possa soprar. E o sopro é o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo possa soprar sobre as nossas vidas, nós precisamos nos esvaziar. E é isso que representa essa talha. Ao falar do número 6, representa a nossa humanidade sendo esvaziada, o nosso entendimento, o nosso pensamento. Porque muitas vezes nós queremos ter razão, mas o que você prefere? Ter razão ou experimentar o milagre de Deus? O que você prefere viver? E muitas pessoas escolhem ter razão. Coloca o seu pensamento, o seu entendimento, a sua vontade, o seu desejo. Por isso ali essa talha de pedra, porque ela vai sendo escavada, provavelmente com outra pedra. É pedra afiando pedra. E não é isso que às vezes a gente vê num casamento? Uma pedra afiando outra pedra. Mas para que possa ficar aquele lugar vazio para receber a água. Se esse lugar não estiver vazio, não vai caber água. Quanto mais vazio, quanto maior esse espaço, mais água vai caber. É dessa forma que é. E quando fala dessa pedra ser escavada, está mostrando a dificuldade que existe. Existe uma dificuldade. E essas talhas, elas não ficaram perfeitas. Tanto que ele diz assim, cabia de 2 a 3 metretas. É uma variação pequena, de 80 a 120 litros. Olha a variação. Vou abastecer o tanque do meu carro. Põe lá, eu não sei quanto que vai caber 2, 3 metretas. Você não sabe exatamente quanto que vai caber. Não era preciso, não era perfeito. Assim como também nós não somos perfeitos. Cada um com uma característica. Mas nós precisamos ser talhados, entalhados, forjados. A pedra é um material duro, difícil de ser trabalhado. E você olha às vezes algumas pessoas e fala assim, é um material duro.
Não vou dizer para você falar para a pessoa que está do teu lado, não se preocupe. Mas muitas vezes a gente olha e vê assim, que material duro é esse? Que difícil que é. Que difícil, às vezes cansa. Às vezes cansa. Fala de pedra porque, numa outra passagem, Jesus questionado acerca do divórcio, ele diz assim, no princípio não era assim. Não era essa a vontade. Mas Moisés permitiu. Moisés permitiu que desse a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Um coração de pedra. Muitas vezes temos um coração de pedra, um coração difícil de ser trabalhado. Difícil, dificuldades. E quando pergunto para Jesus se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, a pergunta era sobre o motivo. Jesus está falando, não, por causa do coração de pedra é que Moisés permitiu. Não era para ser assim. No livro de Ezequiel fala sobre esse coração de pedra, que muitas vezes permitimos que o nosso coração se torne. Se o nosso coração se torna duro, nós nos afastamos daquilo que é previsto lá no começo. Aquilo que era no princípio. Sabe por que muda? Não é porque a palavra mudou. Não é porque a revelação mudou. Quem mudou foi o meu coração. É isso que muda. A única variável que existe está em mim ou em você. Essa é a única variável. Quando o nosso coração se endurece, nós já não nos preocupamos mais. As coisas já não doem mais. Eu posso ver alguma coisa errada, aquilo já não me dói mais. Isso é ter um coração de pedra. Mas a palavra de Deus em Ezequiel diz assim, Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, um coração novo e um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, um coração mais fácil de trabalhar. Uma carne, pega lá um pedaço de carne, uma picanha, você corta, você faz, é mais fácil. Mas na pedra, a pedra é mais difícil. E a palavra de Deus, o profeta Ezequiel, ele diz assim, eu vou te dar um coração novo e um espírito novo. Se você quer um coração novo e um espírito novo, é esse o milagre que Jesus está declarando para a tua vida hoje. Um coração novo, um espírito novo. Não importa a situação que você está vivendo, porque muitas vezes nós pensamos, não, mas isso é só para a pessoa que está sem vinho. Se você está com pouco vinho, se você está sem vinho nenhum, se você tem uma necessidade, é necessário mudar esse coração. O milagre começa dentro de nós. O milagre começa dentro de cada um de nós. A gente fica esperando um milagre de fora, põe a responsabilidade de Deus, cobra a Deus, questiona a Deus e critica a Deus ainda por cima. Quando está em nós. A mudança vem de cada um de nós. Nós é que temos que agir, nós é que temos que fazer, nós é que temos que mudar. Jesus, ele está dizendo o seguinte, que os homens vão ser regenerados. Quando ele pede essa talha, ele diz assim, as pessoas, o homem, a mulher, precisam ser regenerados. Eles precisam dar a sua participação. Eles precisam estar presentes para receber um novo espírito. Jesus podia ter feito um milagre independente de qualquer coisa. Ele precisava pedir as talhas com água. Ele precisava disso para transformar, para produzir o vinho. Ele podia ter produzido o vinho automaticamente, diretamente, até encher lá onde estava o vinho antigo. E a proposta de Jesus é algo novo. Diz assim, para lá, vamos começar do princípio. Vamos pegar esse processo de produção e vamos passar de uma outra forma, para que você entenda
que é necessária a tua participação. Você precisa participar disso. É necessário tirar o coração de pedra. É isso que Jesus está falando. Mude esse coração. Se você tem um coração de pedra, você ainda está vivendo na lei, no tempo de Moisés. É isso que está acontecendo. Mas quando nós temos um novo coração, nós vamos entender, divórcio não é solução, a teimosia não é solução. Nós podemos entrar num novo nível, num nível de relacionamento em Deus, onde a gente saiba amar, onde a gente saiba perdoar, onde a gente saiba conviver, onde a gente saiba aguardar. Porque muitas vezes nós precisamos aguardar por esse milagre. E nós desistimos porque não sabemos esperar. Nós queremos na hora. É agora, pronto. Tem um tempo. Só que é mais rápido do que a gente pensa, mas existe um processo. Existe um processo de mudança. E na maioria das vezes nós queremos que a outra pessoa mude. A outra pessoa tem que mudar. Quando ela mudar, isso tudo vai acontecer. O processo de mudança sempre começa em mim. Eu preciso começar a mudar. Normalmente a gente exige os nossos direitos. Você nunca vê ninguém exigindo os seus deveres. Já viu isso? Eu exijo os meus deveres. Eu quero saber dos meus deveres. Onde estão os meus deveres que eu quero cumprir? Ninguém fala disso. Todo mundo fala assim, onde é que estão os meus direitos? Eu quero os meus direitos. E os deveres, onde que ficam? Por isso tanto atrito. Por isso tanta pedra batendo em pedra. Por isso tanta dor, tanta confusão. Nós precisamos mudar o coração de pedra. Ter as pedras escavadas. Uma pedra trabalhada, entalhada, para que ela possa estar cheia de água. Se ela não tiver, se eu fizer uma pedra, uma talha bem rasa, vai caber pouca água. Pouca água. Na época de Jesus, tinham talhas que cabiam mais água, tinham talhas que cabiam menos água. Quanta água você quer ter? Se você é uma talha, se você representa essa talha com a humanidade, quanta água você quer ter? Você quer ter pouca água ou muita água? Se você quer ter muita água, você precisa permitir entalhar mais. Você precisa permitir escavar mais, tirar algumas coisas, tirar esse coração de pedra, talvez tirar o pulmão de pedra, o fígado de pedra, o rim, tudo de pedra que tem ali dentro, virou uma pedraria ali, uma pedreira, para que você possa ser cheio, cheio da água. Deixa Ele mudar teu coração, deixa Ele mudar tua vida. Quanto mais água couber, mais vinho você vai ter. Quanto mais água couber, mais vinho você terá. Interessante que Jesus, nessa passagem, Ele pede para trazerem água. Se Jesus tivesse pegado as talhas e falado assim, já estão cheias de vinho, Ele podia ter feito isso. Mas Ele pede que a água seja trazida. A água é a nossa participação. Nós temos que buscar a água. A Lisete pregou a semana passada sobre dá-me água. Sermos cheios da água. Porque do nosso interior fluiriam rios de água viva. O trabalho de buscar água é nosso. É aquilo que nós temos. A água fala da simplicidade, daquilo que todo mundo tem acesso. Aquilo que eu tenho em casa. Aquilo que nós já temos. O profeta Eliseu, quando ele vai conversar com a viúva, ela pergunta, o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Entenda a casa como a sua vida. Ela foi lá, abriu a despensa, olhou. Tem, que nem aqueles que vão abrir a geladeira e dizem assim, parece loteamento novo. O que tem lá? Só tem água e luz. Só isso que tem lá. Não tem mais nada.
Ele falou assim, o que você tem? Ela diz assim, eu tenho o óleo. O óleo também é uma figura do Espírito Santo. Mas ele falou assim, eu só tenho uma botija, eu tenho pouco. Junte vasilhas, não poucas. Junte vasilhas, traga aqui. E enquanto ela foi trazendo as vasilhas, ela pegou emprestado, ela foi pegando com as pessoas. Enquanto tinha espaço, o óleo não parou de jorrar. Enquanto tem espaço. Por isso nós precisamos escavar bastante e ter esse espaço para nos enchermos com a água, estarmos cheios da água até não caber mais nada. Jesus diz assim, manda encher até em cima, até fazer aquela bordinha assim, que se botar mais uma água, vaza tudo. Já fez essa experiência? Você deixa ali, ele faz uma, quase que para cima o nível da água. E quando você pinga uma gota, vaza um monte, transborda. Ele diz assim, deixa cheio, bem cheio, o máximo que você conseguir. Encher totalmente, plenamente. Amados, nós precisamos estar cheios da água. Eu preciso buscar água. Às vezes é nas coisas simples. A água também representa a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água. E eu posso buscar em coisas simples. A palavra de Deus é simples. Eu busco na palavra para que eu possa estar cheio. Diz assim, mas eu vou transformar essa água. A água, ela representa tanto o Espírito Santo, como representa a palavra de Deus. Quando nós não buscamos água, nós temos um comportamento carnal. A nossa carne fala mais alto. A nossa carne começa a exigir. Se eu quero ter um milagre, se eu quero viver um milagre, eu preciso estar cheio de água. Nós precisamos estar cheios de água. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira estragando o casamento. Ao longo da vida, dia a dia, vão estragando o casamento. E aí quer em um segundo mudar tudo. Mudar todas as coisas. Precisamos primeiro nos encher da água. Aí o milagre virá. O milagre vai acontecer. E o milagre que Jesus opera não é um milagre qualquer. Ele não fez um vinho similar. Ele falou assim, olha, esse aqui é um genérico. É muito parecido, é quase igual àquele que você estava servindo. Ele faz algo melhor, muito melhor. A ponto da pessoa vai lá experimentar, ele fala assim, ninguém faz isso. Não é assim que as pessoas agem. Elas fazem o contrário. Dão primeiro o vinho melhor, depois que as pessoas já estão amortecidas, anestesiadas, aí pode servir qualquer coisa. Ela vai engolir, ela vai aceitar. O que você colocar, ela vai aceitar. Amados, e muitas vezes nós aceitamos tanta coisa, porque nós não percebemos a diferença. Muitas pessoas estão servindo um vinho inferior. E nós nos conformamos com esse vinho. Nós aceitamos esse vinho. Mas Jesus, ele vem e diz assim, eu tenho o melhor vinho. Eu tenho para você a presença do Espírito Santo que vai entrar na sua vida de um jeito tal, que ele vai mudar tudo, todas as coisas. Basta você se esvaziar, basta você crer, o milagre vem, o milagre vai acontecer. E sabe de uma coisa? Você não precisa esperar acabar o vinho para você buscar um milagre. Muitas pessoas ficam aguardando acabar o vinho, aí eu vou buscar o milagre, aí eu vou buscar mais. Quando acabar ainda tem um pouquinho ainda dentro de mim. Isso é o suficiente. Amados, o nível que Jesus tem para mim e para você, não é esse nível de pouquinho, o suficiente. É um nível de abundância. E muitas vezes pensamos que essa abundância é financeira, é dinheiro. Não é isso. Não é isso que a palavra fala. Esse nível abundante é na presença do Espírito. É estar na presença do Espírito Santo, saber que Ele está em mim.
Ele está dentro de mim. E eu preciso valorizar aquilo que eu tenho, porque foi Jesus quem colocou. Não fui eu, não é por mim, não é por mérito, não é porque uma outra... Foi por causa de Jesus que isso tudo aconteceu. Mas esse é o verdadeiro milagre. Isso é viver o milagre. É viver o milagre, é saber que Jesus, Ele entra nas nossas vidas, Ele faz mudança para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Amados, cheios do Espírito Santo, não tem mais problemas, não tem dificuldades, seja onde for. Esse texto ele mostra no casamento, é um lugar de lutas, de dificuldades, mas seja qual for a área da sua vida, seja qual for a área da sua vida, o milagre vem, porque o Espírito Santo ele está em você, em você. Nós temos que aprender a sermos cheios do Espírito Santo, a buscarmos. Se eu não tenho nada, eu preciso buscar de novo. Se eu nunca tive, agora eu quero, agora eu desejo. Se eu estou já me esvaziando, se eu já estou me sentindo que eu não tenho mais como eu tinha antes, eu preciso novamente renovar e me encher na presença do Espírito Santo, desse vinho, do melhor vinho, que representa alegria, alegria completa sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém?